Nós temos a alegria de receber hoje, na tribuna dessa casa, o nosso irmão, divulgador da doutrina espírita em toda Santa Catarina e além das suas divisas, Gerson Luiz Tavares. É trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo em Florianópolis e, seguidamente, nos dá o prazer da sua presença entre nós. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. O filósofo grego Platão, na sua obra A República, no volume de número 10, narra o mito do soldado Er. Platão relata que o soldado Er, em campo de batalha, foi fatalmente golpeado. E como é da tradição grega, todos os cadáveres, após a batalha, eram recolhidos, trazidos de volta à pátria e colocados em uma pira funerária para a cremação. Depois dos preâmbulos ritualísticos e de homenagem aos mortos, eis que, um pouco antes de atear fogo, um dos cadáveres ressuscita, era o soldado Er. E ele diz o seguinte: quando eu tombei no campo de batalha, eu me vi desprender-me do meu corpo físico. Observei a minha volta, um tanto atordoado, e notei que havia outros como eu, num grupo, sob o comando da liderança de um dos espíritos, que veio, me acolheu e me integrou ao grupo. E seguimos uma jornada até um grande portal. Neste portal, precisamos parar para uma avaliação individual. Depois da avaliação individual, cada um atravessava o portal, sendo admitido no mundo dos mortos. A avaliação estabeleceria se, depois de admitido no mundo dos mortos, o ser será feliz ou infeliz. Individualmente, a avaliação era feita por uns espíritos que apresentavam-se como uma autoridade moral e espiritual. Eu fui o último. De forma adrede estabelecida, eu fui o último a receber a atenção daqueles espíritos que faziam a avaliação individual. Quando chegou a minha vez, eles disseram: não é hora de você integrar o mundo dos mortos. Retornarás ao mundo dos vivos na terra, e despertarás no corpo. E tens a missão de informar aos seus compatriotas tudo o que observaste aqui do lado de cá, para que todos aprendam como viver, para que no dia em que chegar o momento de serem admitidos no mundo dos mortos, possam ser felizes. Então ele narra isso aos seus compatriotas. Platão desvela, portanto, o seu olhar da vida espiritual. O que Sócrates, de quem ele foi discípulo, Sócrates já havia estabelecido de forma extraordinária a sua perspectiva, o seu olhar da vida imortal, do espírito, na sua estrutura filosófica, fazendo uma proposta de transcendência, de modo que o indivíduo na Terra viva de tal forma que logre a felicidade desde já. O espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, afirmou que Sócrates foi o cristão
antes do próprio cristianismo. Foi um verdadeiro cristão. Então, a vida e a morte, ao longo do processo histórico da criatura humana, desde que o indivíduo foi aos poucos elaborando as suas vertentes de saberes, a produção de conhecimentos, especialmente com o surgimento da ciência, sempre a criatura humana se debruçou no mistério da morte. Os filósofos da antiguidade, os filósofos da contemporaneidade, mas também a ciência hoje tem se debruçado na análise da morte para equacionar a mais antiga questão: a morte é o fim de tudo ou ela o prolongamento da vida? Alguns filósofos de orientação materialista, existencialista, estabelecem que a existência na Terra encontra na morte o seu ponto final. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, na sua obra O Ser e o Nada, estabelece que a morte define o nada. Então, nós transcendemos do ventre materno para a primeira infância. Transcendemos da primeira infância, diz Sartre, para a segunda infância. Transcendemos para a puberdade, para a juventude, para a madureza, para a velhice do corpo, e transcendemos até o momento da morte. E a morte é o nada. A morte é a nadificação do ser. Sócrates, no seu tempo, falava da imortalidade. E assim nós vamos encontrar alguns filósofos de viés materialista, outros de perspectiva espiritualista. A ciência, do ponto de vista acadêmico, considera que não há demonstrações da vida após a morte. Exatamente porque, na perspectiva acadêmica, desejam que o fenômeno da imortalidade seja demonstrado em laboratório. Mas no laboratório, como se demonstra as experiências da física, da química, da biologia. Ou seja, a perspectiva positivista dos métodos de observação experimental pedem que a imortalidade seja demonstrada como se demonstra qualquer outro fenômeno da vida na Terra. Allan Kardec, que foi estudioso da ciência, que naqueles tempos do século XIX, quando a ciência moderna havia se estabelecido, quando o positivismo havia lançado e consolidado o primado da razão, Allan Kardec participava de comunidades científicas. Ele tinha como um dos seus estilos de comportamento a ciência. Era um educador que se formou com Pestalozzi na Suíça e agora na França era um pesquisador. Então ele entendia e conhecia muito bem o primário da razão. Tanto é que todo aquele que estuda as obras básicas vai observar que Allan Kardec, de quando em vez, ele chama a palavra razão para as suas reflexões. A própria fé, um dos slogans, uma das bandeiras do Espiritismo, cunhada por Allan Kardec, é: a fé, para ser inabalável, tem que encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, de vez em quando, ele trazia a razão, porque era a palavra daquele tempo, no século XVIII, do século XIX, o primado da razão, a ponto de as perspectivas do positivismo, como Nietzsche, filósofo alemão, estabelecia no seu livro Assim Falava Zaratustra, que não precisamos mais da religião, porque agora temos a ciência, temos a razão, e a razão explicará toda a verdade. E um dos slogans do positivismo é exatamente: todo conhecimento, para ser verdadeiro, tem que passar pelo crivo da razão. Allan Kardec traz para a codificação espírita e expande no livro A Gênese exatamente este caminho, este paradigma, o da razão e a observação experimental, para oferecer os espaços de comprovação do fenômeno e a constituição do conhecimento verdadeiro.
Então, Allan Kardec traz a perspectiva da ciência com seu método, mas adapta a um objeto especial, ao espírito e às leis espirituais. Porque estabelecer de forma ortodoxa, de forma totalmente radical, o método científico-acadêmico para examinar um objeto de estudo que tem vontade, um objeto de estudos que pensa, um objeto de estudos que é livre, um objeto de estudo totalmente especial. Não dá para ser nos mesmos modelos. É necessário uma adaptação. Então, Allan Kardec adaptou o método científico positivista com o objeto especial da nova ciência. É por isso que ele chama o espiritismo de a nova ciência, a ciência espírita, cujo laboratório é o laboratório da mediunidade. Mas os rigores da observação experimental, os critérios austeros dos parâmetros, das exigências, das comprovações e dos princípios basilares da observação experimental, Allan Kardec preservou, porque era necessário que assim fosse. Por isso, ele adaptou o método científico, mantendo os princípios, os axiomas científicos, para então desdobrar-se há 161 anos em O Livro dos Espíritos, seguido das demais obras básicas, a codificação espírita, para nos falar de vida, para analisar a morte. É quando a doutrina espírita ressignifica a morte, para nos falar da morte e do morrer com uma naturalidade, com uma tranquilidade incomum. Sócrates, ele viveu bem, ele bem viveu e bem morreu, para continuar bem vivendo. Ele não viveu bem exatamente, mas bem viveu. Não viveu bem, porque viver bem é curtir os confortos da vida material. É viver bem. Bem viver é uma postura filosófica, psicológica, ético-moral. E Sócrates bem viveu como poucos. Quando ele estava preso, já condenado à morte, ele recebia a visita dos seus discípulos. E Críton, que foi o seu discípulo mais jovem, ele, numa das visitas, disse: Senhor, nós conversamos com o carcereiro da madrugada, e nós vamos pagar a ele a moeda da época, para ele abrir o cárcere na madrugada, para que o Senhor fuja conosco. E Sócrates ficou desanimado e disse: eu sou realmente um péssimo filósofo. Mas por que, Senhor? Os meus discípulos, eles estão subornando o servidor público. Ah, Senhor, mas foste condenado à morte. Os meus juízes também estão condenados à morte. Por quê? Porque todos estamos condenados à morte. Desde que nascemos, estamos condenados à morte. É apenas uma questão de tempo. Uns vão antes, outros vão depois. Os que vão mais longe vão considerar sempre muito breve. O avô de um amigo, aos 92 anos de idade, ele no leito, chateado, e disse: não é justo que eu morra agora, aos 92 anos de idade. Conversando com uma senhora de 94 anos, é de uma família longeva, de 94 anos, ela chorava e disse: o que foi, dona fulana? Família toda espírita. E ela disse: fulano, o irmão mais velho, ela 94 anos, o meu irmão mais velho, fulano de 98, ele está muito mal no hospital. É natural que chore pela saudade, pelo sentimento. E ela disse: mas já conversava com o senhor de uma família longeva também, ele de 90 anos, e disse: fulano, meu irmão, ele morreu com 87. Eu sempre disse que aquele menino não ia tão longe. Então, por mais longe que a gente vá no corpo, será sempre muito breve para a nossa consideração. Mas Sócrates então disse: os meus juízes também estão condenados à morte, porque todos estamos condenados. E Críton ripostou: mas, mestre, a condenação é injusta. Olha, Críton, tu querias que fosse justa? A sutileza de Sócrates. Olha, se fosse uma condenação justa, Sócrates era um criminoso. Então era preferível que fosse injusta.
porque ele encontrava-se em paz. Mas, Senhor, nós queremos o Senhor livre. Mas gritam, eu sou livre. Percebam? Eu sou livre. A cela não é uma prisão. Eu sou livre. Então Sócrates, notável, antes de tomar o veneno, ou melhor, ele bebeu o veneno, cicuta, antes de fazer o efeito, ele chamou a atenção dos discípulos. Vá até fulano, era um senhor que vendia galos, e nós deixamos lá, não pagamos o galo que pegamos da última vez. Vai lá e pague-o. Pague-o. Ele deitou no leito e esperou que o cicuta fizesse efeito. Então, é a forma de morrer com a maior dignidade, de modo lúcido, autoconsciente, sabendo exatamente do que estava acontecendo e do que viria a acontecer logo mais de forma transcendente. Esse é o nosso grande desafio: viver e bem morrer. Porque ninguém morre. Bem morrer para o corpo, para reviver, ressurgir em espírito para a dimensão espiritual. Essa é a grande revelação espírita, e de forma retumbante, porque o espiritismo demonstra cientificamente. Demonstra através do laboratório da mediunidade. Quando os espíritos, os mortos, vêm e afirmam, nós vivemos. Nós vivemos. E explicitam o porquê se encontram ausentes de paz, porque se encontram felizes, porque se encontram pacíficos, porque se encontram sob tormentos. A consciência de culpa, a consciência tranquila, passam a esclarecer e explicar como se encontram, para nos ensinar a transitar na Terra com uma filosofia de comportamento a mais adequada para o grande momento do morrer, que não é morte, mas sim continuar a vida na outra dimensão. Chico Xavier, de forma muito jovial, ele diz: durante a vida na Terra, nós podemos escapar da morte várias vezes. É uma doença do qual o indivíduo se cura, é um acidente do qual o indivíduo se liberta, se salva, mas de Chico, mas da vida jamais nos livraremos. Porque a vida é um patrimônio do universo e é permanente. Um dia tivemos um início, o início do nosso périplo evolutivo, périplo de vida individual. Tivemos um início, mas jamais teremos um fim. Estamos na Terra para o progresso intelecto-moral, para as experiências variadas, umas arrostando as consequências dos nossos atos passados, os efeitos felizes, os efeitos positivos, de gestos, de comportamentos, de pensamentos, de vivência positiva, mas também as consequências infelizes das escolhas infelizes. Mas nós nos encontramos com as consequências não como um castigo de Deus, mas como um método de reeducação do espírito, para que ele se reeduque, repense a respeito da vida, reflita a respeito da vida e da morte, sobre si, sobre o próximo, alargue o olhar, saia da cápsula do egoísmo no qual se encontra ergastulado, para abrir-se no comportamento de abertura diante do outro, a fim de que esse olhar ampliado, enxergando o outro, saia da conduta egocêntrica, narcísica, egóica, para então olhar para o outro. Porque todos os erros praticados no passado, distante, em outras reencarnações, ou os erros praticados nesta atual reencarnação, todas elas decorrem do egoísmo. No Livro dos Espíritos, no entre os itens 913 e 917, nessas questões, Allan Kardec foca a respeito do egoísmo. E os Espíritos estabelecem que o egoísmo é o pior vício da criatura humana.
Naquele contexto do século XIX, vício não significava a mesma representação de hoje. Porque hoje vício é toda a dependência, substâncias psicoativas ou outros comportamentos. Cada vez mais tem surgido novos tipos, novas formas de viciação. Mas no contexto do século XIX, a palavra vício estava relacionada a um comportamento de caráter, ao comportamento moral. Por isso os espíritos dizem que o pior vício da criatura humana é o egoísmo. A pior expressão moral do indivíduo, o pior defeito de caráter do indivíduo, foi o que eles quiseram dizer. Ou seja, o egoísmo. O egoísmo abre as portas para todas as demais imperfeições. Todos os problemas humanos, do ponto de vista ético-moral, decorrem do olhar exclusivista, seletista do ego. É o que o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, chama de o ego ditador. Estamos mergulhados no corpo. Estamos envolvidos no ambiente material para as nossas experiências evolutivas. O desenvolvimento da inteligência, a aquisição de conhecimentos e o treino, o exercício de valores morais. E o egoísmo deve ser enfrentado, como afirmam os espíritos nos itens que citamos, deve ser enfrentado na sua raiz, para ser removido na sua raiz, a fim de iniciar-se um comportamento de transformação radical. Então estamos na Terra com este objetivo, de progredir. Estamos às voltas com as conquistas da civilização, com os incrementos contemporâneos da tecnologia, e que devemos sempre voltar para os objetivos essenciais da nossa presença na Terra, que é o progresso. A morte é este fenômeno, esta intercorrência inevitável, porque é o grande momento de voltarmos ao que os espíritos e os espíritas falamos muito, a verdadeira vida, ou seja, do espírito, porque a Terra é um período muito breve, mas extraordinariamente importante. É a vida que deve ser valorizada no mundo dos espíritos e na Terra. Mas é um contínuo. E na jornada terrena, nós devemos empreender de forma consciente o movimento de transformação moral. Jesus nos deixou os paradigmas, apresentou os parâmetros, as diretrizes, deixou pegadas luminosas na Terra, para que saibamos enxergar perfeitamente o caminho filosófico, o roteiro psicológico, o ético, moral, para a conquista da felicidade e o desenvolvimento da paz autêntica, de modo que nos tornemos pacíficos pacificadores. Viver é a experiência fascinante. E nem todos nos encontramos animados e dispostos a este extraordinário momento que é viver na Terra. É uma experiência impressionante. Cada dia devemos eleger como um dia muito especial. Especial porque quando a gente desperta pela manhã, nos damos conta que estamos encarnados. Eu pelo menos verifico, eu ainda estou encarnado. Será que eu me encontro encarnado ainda? Porque eu posso estar desencarnado. Vivo, eu sei que estarei. Mas se eu estiver desencarnado, porque tem gente que dorme, vive e acorda morta. Então, é importante verificar. Então, se eu estou no corpo ainda, é porque há algum interesse do universo para que eu continue. Então, eu festejo por estar no corpo. Porque se estivermos no corpo ainda, é importante. Porque é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de valores. Porque é no cenário da Terra que nós movimentamos o progresso. Porque nós somos espíritos ainda bastante atrasados moralmente e intelectualmente. No mundo dos espíritos, se o indivíduo cruza os braços, ele pode ficar assim ad eterno. Porque o espírito em essência não tem fome, o espírito em essência não tem frio, não tem calor, não tem nenhuma necessidade em essência. O espírito não tem. Por isso o corpo. Porque o corpo impõe os imperativos e os impositivos das diversas necessidades. Por isso que a gente
ganhar luz, ao nascer, já começamos a chorar, por causa das necessidades. Então, é na Terra que nós temos os grandes desafios para o desenvolvimento da inteligência, as habilidades, as competências e os valores nas relações interpessoais. Por isso, enquanto estivermos na Terra, é muito bom. Valorizemos dia a dia, seja qual for a nossa idade, seja qual for a nossa posição, naquilo que a sociedade chama de status, de classe social. Isso pouco importa para o ser. O que importa é como estamos vivendo. Se estamos apenas preocupados em viver bem, ou já estamos despertos à consciência para bem viver? Qual é a nossa real preocupação e ocupação? Qual é a nossa ocupação? Em apenas viver bem ou bem viver? Viver bem é um processo até instintual. Os animais fazem isso, querem viver bem. Só que o ser humano é o único que engendra status, aumenta o conforto para viver bem, para ter tudo do bom e do melhor. E se pararmos para refletir de forma muito lúcida, equilibrada e atenta, perceberemos que não precisamos de tanta coisa assim. Não é necessário tanta coisa assim. Há determinados equipamentos, instrumentos no nosso movimento na Terra que são muito úteis. Mas a sociedade capitalista, a sociedade de produção em massa, a partir da filosofia do Fordismo, nós vamos encontrar que tudo tem que receber o seu requinte, tudo tem que receber o status. Então, o carro não é para ser apenas um carro. Então, ele começa a ter uma representação de status. E tem as classificações. Tem que ter a representação de status. O relógio não é apenas um relógio. Há relógios que, pela marca, tem uma representação social. Ele não tem mais uma representação ou uma função. Deixa de ser funcional para ter uma representação de poder econômico, de status. Tudo é assim. A casa em que moramos, o bairro em que moramos. Um bairro classe A, é um bairro chique, de alto padrão. Começamos a fazer as classificações, porque o bairro não é um bairro. Ele tem uma representação social. A casa não é apenas uma habitação, de que tanto necessitamos, que precisamos, mas é uma representação social pela casa. O sofá, o tapete, não é um tapete, é um tapete persa, não é um tapete qualquer. Então nós começamos a criar essa ilusão, a ilusão em torno das conquistas da matéria, estabelecemos isso como a nossa grande conquista, os nossos grandes sonhos, de ter aquilo, de fazer aquilo outro, de viajar para tal lugar, de viver de tal forma. E ocupamos o nosso tempo, empregamos tempo, energias físicas e psíquicas neste afã, para apresentar para os outros a nossa conquista, que nunca satisfaz. Porque depois que o indivíduo tem uma conquista, ele logo precisa já mirar outra. Porque passada a novidade, cai na rotina, ele já quer outra. Como diz a psicologia, são pessoas dependentes e insatisfeitas. Todo dependente é insatisfeito. É dependente porque ele gerará para eu ser feliz, para eu ter paz, para eu me sentir realizado, para eu me sentir gente, para eu me sentir alguém na vida. Não são essas expressões que a gente ensina para os filhos, ser alguém na vida, vencer na vida, no sentido material, social, exclusivamente. Para eu ser alguém na vida, eu preciso desenvolver determinadas conquistas e a escalada social. Nós vamos construindo isso, ocupamos energias psíquicas, energias físicas e o tempo, para viver bem. E muitos, faltando valores éticos, morais, fazem qualquer coisa para isso. Então temos hoje as fraudes, as corrupções.
inúmeros formatos de crimes lesa à sociedade, crimes na área econômica, financeira, tudo para, então, o indivíduo ter as suas conquistas imediatistas, materialistas. É o viver bem. O tempo passa e todos morremos. Todos morremos. Então, aqueles que apenas querem viver bem encontrarão a morte. E como a morte não é morte, transcendemos para a vida do espírito imortal. É quando ele se dará conta, e às vezes demora para se dar conta, no mundo dos espíritos, de que aquele comportamento de viver bem não produziu nada na perspectiva imortal. Nada. Enquanto que aquele que primou a sua vida pelo bem viver representa muito após a morte biológica. Muito. Porque aquele que estabelece uma filosofia de bem viver, ele tem as conquistas de que precisa na terra, que atende às suas necessidades e vive com dignidade. Eis a grande diferença de quem pauta pelo bem viver e aquele que apenas quer viver bem. Por isso, a importância da revelação espírita da imortalidade e da demonstração da imortalidade através da mediunidade. Quando os espíritos vêm e falam da sua realidade pós-mortem. Numa reunião mediúnica que tivemos a honra de coordenar, através de uma médium, o espírito se manifestou, referindo-se a uma leitura preparatória antes da reunião mediúnica prática. Estávamos próximos do dia de finados, e então os companheiros elegeram páginas que se referissem à imortalidade. Um leu sobre o céu, na perspectiva espírita, outro sobre o inferno, também sob o olhar espírita, naturalmente. Então, o espírito, através da médium, nos disse: vocês leram e refletiram a respeito do inferno. Eu quero falar do meu inferno, que não tem nada do que a perspectiva teologal apresentou na religião que eu abracei na Terra. Quando eu estava na Terra, eu tinha por propósito de constituir família, trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro, oferecer à família tudo do bom e do melhor. E assim eu empreendi a jornada. Eu estudei, graduei-me na universidade e desenvolvi minha carreira profissional de forma muito dedicada, com o objetivo de crescer muito na profissão, porque era necessário que eu fosse um indivíduo vitorioso. Casei, meus filhos nasceram, eu quis dar tudo do bom e do melhor. Ao longo do tempo, assim foi acontecendo. E consegui conquistar todos os meus planos. A família vivia numa casa muito boa, com todo o conforto, os passeios. As crianças, a eles eu dei os melhores colégios, os melhores brinquedos. Nas minhas idas e vindas pelas conquistas materiais, eu tive um acidente que foi fatal, mas que não me matou. Para minha grande surpresa, tempo depois me dei conta de que eu não pertencia mais ao mundo dos mortos, mas eu continuava plenamente vivo. Foi quando eu comecei a pensar a respeito da vida, porque foram momentos muito difíceis essa surpresa. E então começou o meu inferno. Foi quando eu me dei conta que os meus filhos nasceram e cresceram sem eu acompanhar-lhes os passos. Eu não me recordo de um dia eu ficar de quatro para eles montarem em mim, fazendo-me de cavalinho. Eu não me lembro de ter acompanhado os deveres do colégio em casa. Eu deleguei tudo para a esposa, porque eu era o provedor e tinha a missão de oferecer do bom e do melhor para eles. Eles cresceram e eu não percebi. Tornaram-se homens e eu não percebi. E então eu morri e não percebi. Eu continuei vivo e só agora eu percebo. Esse é meu inferno.
porque agora eu tenho a consciência atormentada, porque eu não eduquei os meus filhos. E também não atuei como companheiro da esposa para junto construirmos uma filosofia de vida que tivesse voltada à realidade. Hoje eu sou forçado a acompanhar dentro de casa a briga dos meus filhos um com o outro pelo melhor quinhão hereditário. É quem pode ficar com a melhor parte. E eu me dei conta que eu não os ensinei a viver. Eu os ensinei a ter. Apenas a ter. Este é o meu inferno. Não tem diabos, não tem fogos, não tem tridentes, não tem nada disto. Tem a alma que arde de culpa. E o meu testemunho de ver que meus filhos, eles se encontram disputando por coisas. Esse é o meu inferno. Então, pautar-se pelo viver bem não garante o bem viver depois. Por isso, a doutrina espírita vem e nos desperta a atenção para a imortalidade da alma. Os sofrimentos na terra decorrem ainda das nossas imperfeições, do uso inadequado, o uso invigilante do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do pensamento, das emoções, dos sentimentos. A nossa relação com a matéria iludida, o ego atormentado, o ego pecado e iludido com as questões da matéria. Então, é necessário que nós despertemos a consciência para a realidade da vida imortal. Há alguns anos, nós fomos conhecer o lar, a colônia Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, na grande Florianópolis. A colônia Santa Teresa, ela albergou durante muito tempo as pessoas com mal de Hansen, a famigerada histórica lepra. No passado, no tempo de Cristo, nós vamos ver os registros da lepra e que Jesus curou a muitos. A lepra como sendo um dos grandes flagelos daquele tempo. Havia o Vale dos Leprosos, onde eles, por causa do preconceito, da extrema discriminação, por causa do medo do contágio, eles eram excluídos da sociedade. Ficavam no vale e ali eles recebiam os alimentos que eram jogados à distância. A Maria de Magdala, depois de que conheceu a Jesus, decidiu reformar a sua vida. Ela se lembrou dos leprosos e foi conviver com ele no vale. Foi conviver com eles, cuidar deles, oferecer-lhe a palavra amiga, a companhia fraterna. Quando no dia, narra o espírito Amélia Rodrigues, ela tomando banho, numa queda d'água, ela sentiu que o corpo tinha algumas manchas diferentes. Iniciou-se ali o seu grande processo expiatório, a lepra. E ela veio a desencarnar nos braços de Maria, mãe de Jesus, mais tarde, às portas da cidade de Éfeso. Então, a lepra foi uma tragédia por um longo período. Quando então, ainda no período do século XX, nós vamos encontrar as famílias também excluindo por meio do preconceito que acompanhou historicamente. A colônia Santa Teresa era para albergar essas pessoas, que ali, então, eles ficavam em tratamento, mas também viviam. São várias casas, e ali eles viviam. Então, quando eu fui visitar, já havia todo o tratamento, porque já havia sido descoberto, bem como a bactéria, bem como o tratamento, que percebido desde a sua nascente, o tratamento é relativamente simples com o medicamento. Mas se, por ignorância, por falta de acesso, se deixa prolongar a enfermidade, produz as sequelas que conhecemos a respeito do mal de Hansen. Então, quando eu estive lá, alguns estavam morando lá porque a família abandonaram. As famílias abandonadas ficavam lá morando, recebendo toda a assistência da organização. E alguns ficavam no hospital, na enfermaria,
que a colônia mantém para atendê-los. Então, na enfermaria tinha alguns internos sendo tratados. Estava um senhor, de nome Jerônimo. Ele não tinha os olhos tampados e com um óculos com lente escura para manter uma estética. Sem os dedos, sem as orelhas, sem o nariz. Ele, com as cordas vocais preservadas, a cognição preservada. Então, ali estabelecemos uma amizade. E ele, sabendo que viemos do centro de Florianópolis, ele disse, mas eu me lembro. E foi falando das ruas, Mauro Ramos e tal, e tal. E disse, eu sei que hoje eu tenho netos, mas eu nunca os conheci porque meus filhos nunca mais vieram me visitar. Mas eu tive notícias de que tenho netos. E ali vivia a sós. Então íamos repetidamente para visitá-lo, conversar com ele. Até que um dia ele teve desenvolvimento do bacilo de Koch, a tuberculose. E foi bastante voraz. Apesar do tratamento, o organismo já bastante debilitado, não teve as possibilidades de recuperação. Ele estava isolado, desautorizado da visita, mas eu consegui driblar ali a enfermagem e entrei no quarto e fui conversar com ele. Já bastante enfraquecido, a voz muito fraca, eu falei ao pé do ouvido, disse, Seu Jerônimo, sou eu. Meu amigo, eu estou me despedindo. Isso, despeça-te da vida. O senhor viveu uma experiência expiatória, recuperando-se dos delitos, dos equívocos do passado. Eu sei, meu filho, eu sei. Então, eu estou me despedindo. E o senhor está se despedindo com uma vitória. Porque quando nós logramos enfrentar as nossas vicissitudes com equilíbrio, sem revoltas, sem desespero, sem mágoas, com equilíbrio, entregando a Deus o nosso destino, embora adotando tudo que estiver ao alcance para a atenuação e até, quem sabe, a solução. Mas, enquanto todas as providências, métodos e as possibilidades adotadas, os recursos pretendidos não se estabelecem, então é porque está na pauta das nossas necessidades evolutivas. Então, falamos para ele, o Senhor triunfou. Essa é a nossa grande conquista na encarnação. É triunfar. Não um triunfo social, não é triunfar sobre os outros, mas é a vitória sobre si mesmo, sobre as nossas próprias deficiências, a vitória sobre os medos, a vitória sobre a revolta, o desespero que impedimos que se desenvolva pela nossa fé, com o conhecimento adquirido nos estudos a respeito de Deus e das suas leis. Então, eu vi aquele homem triunfar sobre a vida, triunfar sobre a expiação. Era o seu grande triunfo. Esquecido pela família, abandonado, invisível da sociedade. Esteve ali durante décadas, na escuridão, vivenciando a sua experiência redentora, sem reclamar de ninguém. Nunca reclamou de ninguém da família, sem reclamar, sem se revoltar contra a vida, sem afirmar-se um infeliz. Aceitou e vivenciou com galhardia. É um vitorioso. Então ele se despediu em clima de paz. E eu, naturalmente, imaginando, pensando que ao seu despertar no mundo dos espíritos, refeito, pleno, o perispírito restabelecido na saúde, o corpo espiritual renovado, para continuar a sua trajetória de vida, a sua trajetória evolutiva. Estamos na Terra para a vitória. Não a vitória do pódio da vacuidade humana. A vitória social. Nós estamos para vencer, e para vencer temos que derrotar alguém. Não é derrotar a ninguém, senão vencer as próprias imperfeições, as próprias limitações, as próprias dificuldades. Esse é o bem viver que devemos pautar a nossa existência.
enquanto estivermos na terra. Sigamos adiante em clima de alegria, de entusiasmo, de ânimo. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, no mundo de imperfeições, no mundo de egoísmo, no mundo de materialismo, no mundo de violência, no mundo de ganância, no mundo da indiferença. Neste mundo tereis aflições. Mas ele completou: mas tende ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo da ignomínia ele venceu. E nos propõe: vença também. Sejas tu aquele que também vence esse mundo, para conquistar o outro mundo, o mundo interno, o mundo psicológico, o mundo da sabedoria, o mundo da espiritualidade. Então, enquanto estivermos na terra, saibamos construir lucidamente, autoconscientes, uma filosofia de bem viver. E sigamos adiante com ânimo renovado, sem continuar magoado contra ninguém. Se carregarmos algum tipo de mágoa, se estivermos portando alguma forma de ressentimento, algum ódio contra alguém, não nos autorizemos. Se tivermos dificuldade individual, pessoal, de lidar com essas emoções e sentimentos, façamos terapia. Mas não continuemos com mágoas, ressentimentos e ódios. Não continuemos. Libertemo-nos já. Quando Sócrates disse para Críton: eu sou livre. Quantos de nós se acham livre porque tem o direito de ir e vir, mas estão escravos de algum tipo de vício, escravos de uma mágoa, prisioneiros do ressentimento, aprisionados à revolta, com algemas de desespero, de desesperança? Quantos perderam a liberdade real, a partir de uma conduta irrefletida? Então, muita atenção. A liberdade real é a do pensamento, é do espírito, é a do ser interno, é do ser moral. Quando nós transitamos ou não transitamos, onde estivermos, com quem estivermos, a consciência tranquila, livre de mágoas, ressentimentos, qualquer tipo de vício, livres da revolta, do desespero, do desânimo, da má vontade, da desesperança, de falta de fé. A liberdade real, autêntica, está envolvida com a consciência tranquila, o coração pacífico, o comportamento pacificador, livres de todas as peias que prendem as paixões dissolventes. Sigamos adiante, construindo a filosofia de bem viver e sejamos felizes, pacíficos, pacificadores. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus para dizer-lhe da nossa gratidão. Gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, porque um dia Ele desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para nos servir de guia e modelo, para ser o nosso Rei Solar, o nosso Príncipe da Paz. Nossa gratidão a Allan Kardec, que há 161 anos nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina a nossa inteligência e pacifica o coração. Assim, com espírito de gratidão, nós manifestamos nossa particular gratidão a esta abençoada casa que nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, dos senhores, jovens presentes, nossa gratidão. Pela atenção educada, pela presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.